cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene Lopes, a base de apoio de Jair Bolsonaro espera mesmo a condenação do ex-presidente, mas a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode acirrar ainda mais a polarização. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente isso. A base do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que esse é um jogo de cartas marcadas. Por isso, a condenação dele é praticamente certa. É isso que eles aguardam, que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado e preso pelo andar da carruagem. Só que uma prisão de Jair Bolsonaro, inclusive se isso acontecer de forma rápida, logo depois do julgamento, que é uma probabilidade, mas não é certo, já que precisa do trânsito julgado, do término dos recursos, mas se acontecer de imediato vai ser às vésperas do 7 de setembro, quando está marcada uma grande manifestação na Avenida Paulista e também manifestações em algumas capitais. Isso pode inflamar a base do ex-presidente Jair Bolsonaro e pode inflamar o país. Uma decisão que fosse um pouco mais amena, talvez a manutenção da prisão domiciliar com a casa totalmente vigiada, talvez se fosse aplicada assim, não uma prisão em regime fechado num presídio ou numa cela da Polícia Federal, fosse uma estratégia de manter a punição, que já significa restrição de liberdade, mas sem que polarizasse, inflamasse tanto a base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, pelo andar da carruagem, a medida não deve ser a mais amena e, se for decretada a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, será de fato em regime fechado. Muitos dizem que isso politicamente poderia ser positivo para o ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo inclusive uma comparação com o que aconteceu com o presidente Lula, que chegou a ficar preso, ficou mais de um ano preso, foi solto e voltou muito mais forte. Uma prisão poderia, conforme nós já dissemos aqui várias vezes, fortalecer Bolsonaro, mas uma medida que restringisse a liberdade não fosse a prisão, porque se pudesse ser aplicada e se o ministro do STF e se o próprio Supremo Tribunal Federal como um todo considerasse que essa é uma possibilidade, talvez essa fosse uma forma de manter o país um pouco mais calmo, mas nós saberemos o que vai acontecer apenas após o dia 2, apenas após o início desse julgamento que está marcado para começar amanhã e vai agitar a política não apenas aqui no Brasil, mas também com repercussão internacional, já que os principais jornais do mundo noticiam o julgamento já às vésperas. Kátia e Eustáquio. Oi, Edilene, e o presidente Lula vira a chave para o modo eleição? Como é que é isso? Virou totalmente, Eustáquio. Na última sexta-feira ele concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia e aí já confirmou uma informação que tinha sido dada em primeira mão, adiantada pela Itatiaia também, que ele vai pela 7ª vez em Minas Gerais nesta semana, na próxima quinta-feira, lançar o programa Gás do Povo, que vai beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros e que internamente no governo é lido como se fosse o novo Bolsa Família, um programa de impacto do governo federal e que também tem um impacto eleitoral. Mas não é apenas em anúncios que o presidente Lula e em visitas a colégios eleitorais importantes como Minas Gerais que o presidente Lula turbina ou entra nesse modo eleições. Ele também começou a dar resposta a inimigos eleitorais e partidários que ele considera que sejam importantes, como por exemplo, em entrevista à Rádio Itatiaia na última sexta-feira, e esse assunto tem agitado a política no Brasil inteiro, ele acusou o deputado federal Nicolas Ferreira de fazer campanha para que uma medida da Receita Federal para fiscalizar, que é aquela do PIX, que também fiscalizaria as fintechs, que são empresas de finanças e tecnologia, que o Nicolas Ferreira estaria fazendo campanha contra essa fiscalização para beneficiar essas empresas que, segundo ele, estariam ligadas ao crime organizado. O Nicolas Ferreira respondeu na hora, vai processar o presidente Lula, mas de toda forma foi a primeira resposta que o governo federal deu àquele vídeo do PIX e acabou batendo forte no deputado federal Nicolas Ferreira. E ainda, na mesma linha, acabou atingindo também Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, que vai fazer aliança com a União Brasil, já fez, na verdade, que é uma figura muito forte do Centrão, que já disse que seus ministros devem abandonar o governo Lula e que também foi relacionado em uma matéria feita pelo ICL, salvo engano, a essa história das fintechs e de crime organizado. Já negou também, pediu que fosse feita fiscalização no gabinete deles, que não recebeu ninguém, não tem nenhuma ligação com essa história, mas fato é que Lula acabou atingindo, pelo menos no discurso público, duas figuras que são importantes. Uma da direita, Nicolas Ferreira, e uma do Centrão, que é o Ciro Nogueira do PP. E de quebra ele ainda falou que Tarcísio não é nada sem Bolsonaro, ou seja, jogou a bola lá em São Paulo também, tentando minimizar um de seus principais adversários, caso ele concorra de fato à presidência da República. Então esse é um Lula intensificando as suas agendas, fazendo anúncios e tentando enfraquecer aqueles que ele considera que são seus principais adversários no momento. Modo eleitoral total foi ativado, faltando pouco mais de um ano para as eleições. Eustáquio e Kátia.